Olá, então vamos começar aqui com as nossas aulas. Então, o objeto do nosso estudo aqui são equações diferenciais, né? Especialmente aquelas equações diferenciais que não são abordáveis por métodos analíticos. Você não consegue resolver através de manipulações, né, analíticas. E, portanto, surge a necessidade de uma abordagem que funcione em qualquer caso, por assim dizer. Claro que não vai funcionar em qualquer caso, porque em se tratando de equações diferenciais, você pode ter de todos os tipos, né? E a natureza a diversidade das equações diferenciais é tão grande que certamente você não consegue fazer uma teoria que possa abranger todos os casos. Obviamente que não, né? Porque o que é uma equação diferencial ordinária? Assumindo que a variável dependente é o t, né, que nós vamos chamar de tempo simplesmente por uma associação útil, mas claro que não precisa ser o tempo, mas t, que é a variável independente, ela está relacionada com uma função, né? Ela é parâmetro de uma função, digamos x, então você tem uma função x de t, né? E vai existir uma relação, portanto, entre essa função que depende de t, pode pensar, por exemplo, com a posição de uma partícula, uma coisa assim, vai existir uma relação entre a posição, né, a função no ponto t, o próprio t e derivadas dessa função, derivada de primeira, segunda, etc., né? Então vai existir uma espécie de relação, né, entre todos esses objetos aqui, através de uma equação desse tipo, né? Então você imagina que uma relação entre esses objetos pode ser a mais variada possível, a mais esquisita e complexa que você possa imaginar. Então, é claro que nós não vamos poder encarar o problema nesse nível de abrangência aqui. Não há como isso em lugar nenhum, né? Então, a primeira coisa que se faz é começar com problemas fáceis, por assim dizer, e você vê como que a teoria que você está tentando desenvolver se comporta nesses casos mais simples. É claro que você quer que a teoria valha em casos complexos, né? Se não fosse assim, não teria razão para a gente estar aqui desenvolvendo métodos iterativos, né? Se você só quisesse os problemas simples, resolveria tudo à mão. Como isso não é possível, então você quer um método que resolva problemas complicados. Mas ainda assim você precisa ter alguma referência em mente para que você vá testando esses métodos que você vai desenvolvendo e que você gostaria, que você pretende que valham no caso geral. Então você vai estar sempre raciocinando de modo geral, de modo abstrato. Mas daí é bom ter um exemplo facinho à mão, sempre para ir averiguando essas nuances da teoria, nesse caso simples, né? Então, imagine uma equação diferencial bem simples, né? Seria algo assim, por exemplo, né? X' de t é igual a x de t, né? Para todo t positivo, e a gente dá a condição inicial x0 igual a 1, por exemplo, né? Então você tem isso daqui. E claro que você provavelmente sabe qual que é a solução analítica disso daí. Mas você poderia eventualmente, claro, como eu disse, ter uma coisa muito complicada. Por exemplo, x de linha de t ao quadrado igual a seno de x de t elevado a log de x' de t, né? Poderia ter algo assim. Qual que é a esperança que você tem de resolver isso? Bom, não é muita, né? Dado o grau de
de não linearidade desse troço aqui, pelo menos aparente, né? Então, como você vê, pode ter coisas complicadíssimas. Mas vamos começar sendo modestos, né? E, claro, raciocinando em termos gerais, mas tendo em mente esses casos clássicos e importantes. Por exemplo, no caso a razão pela qual nós estamos estudando isso daqui para os sistemas dinâmicos, um comportamento que sempre aparece é o comportamento exponencial decrescente, né? E certas flutuações em torno desse comportamento. Portanto, se nós mantivermos em mente sempre equações diferenciais do tipo exponencial decrescente, por exemplo, nós não vamos estar longe de casa, por assim dizer. Nós vamos estar numa situação razoável, né? Porque, afinal de contas, é por aí que reside o nosso objetivo. Mas mais para frente nós vamos acabar vendo que a exponencial decrescente ela tem na verdade um efeito engraçado. Na verdade parece que isso não é muito compreendido ainda, a razão, mas o molde da equação da exponencial decrescente parece que ela sempre dá uma informação para um grande espectro de equações diferenciais, né? Por exemplo, no que se refere à estabilidade absoluta, né? Parece que você, tendo como molde, como nós vamos ver depois, né? Mas você tendo como molde uma equação diferencial mais ou menos desse tipo que eu escrevi aqui, mas vai ter um sinal negativo aqui, um parâmetro lambda, ou seja, o caráter da exponencial decrescente, ele vai dizer muito sobre vários tipos de equações diferenciais. Ele vai carregar, então você analisar o comportamento da equação diferencial exponencial decrescente usando este modelo de equação, você aplicando vários métodos nesse modelo de equação vai te dar uma informação sobre aquele método num âmbito mais geral do que para aquele simples problema exponencial decrescente. Tento falar de novo. Você ver como um determinado método, né, iterativo, como nós vamos ver, como ele se comporta quando aplicado numa equação diferencial do tipo exponencial decrescente, te dá um conjunto de informações sobre um grande grupo de equações. Ou seja, então a equação diferencial do tipo exponencial decrescente ela tem um papel central no cálculo numérico, na teoria numérica das equações diferenciais, como nós vamos ter uma noção mais para frente. Bom, mas de qualquer forma, então, nós podemos sempre ter uma equação desse tipo aqui em mente, como uma nossa referência. E daí, vamos supor que você não saiba resolver essa equação aqui à mão. Então você vai querer apelar para algum método, vamos dizer, amarra, né? Uma aproximação, talvez alguma coisa assim. Então eu vou mostrar aqui a ideia básica, a ideia central, na verdade, o fundamento de tudo do que se sustenta a teoria numérica das equações diferenciais, que é a ideia do método de Euler, né? Isso é a fundação de tudo, que consiste numa imagem, simplesmente. Então, e todo o resto, né, os outros métodos, eles de certo modo são aperfeiçoamentos desse método, mas sempre tendo como referência, né, e tendo como pedra angular, por assim dizer, esse método de Euler. Então ele é a base de onde se derivam os diversos aperfeiçoamentos, né? Então é extremamente importante que se entenda essa base, né? Então a ideia é a seguinte, né? Vamos supor então que a função x de t,
que satisfaça essa equação diferencial, ela claro que vai ter um gráfico, né? O gráfico dela vai ter um certo formato. Vamos supor que seja mais ou menos assim. Então, deixa eu parar aqui para desenhar. Ok, então vamos assumir que seja mais ou menos assim o formato da solução da equação diferencial, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer saber o seguinte: se você me dá um instante t qualquer aqui, certo? O que eu quero saber? Eu quero saber o valor de x desse instante t. Isso que significa resolver a equação, tá? Diferencial. Sabe, encontrar a função x de t. Só que nós não precisamos necessariamente encontrar a fórmula explícita da função x de t. De fato, não é isso que poderá ser feito aqui. O que nós vamos fazer é me dar um tempo que você quer saber o valor de x e eu te dou x naquele tempo. Então, por assim dizer, um processo homeopático, né? Algo assim que você faz 1 a 1. Me dá o tempo e eu te dou o x. Agora, se você quiser outro tempo, aí eu te dou o x naquele tempo também. Mas nunca vou poder te dar a expressão genérica, a expressão analítica da função x de t. Eu vou poder simplesmente te dar um valor aproximado do x naquele instante que você tem interesse. 1 a 1. Me dá um instante, eu te dou x. Me dá um instante, eu te dou x. Nunca x de t é igual a pá. Né? Para uma expressão genérica desse tipo não é possível aqui. Né? Pelo menos segundo nesse quadro aqui dos métodos numéricos, isso não vai ser possível. Né? Então, dado um tempo t, o que eu quero saber é o valor de x nesse instante t. Tá certo? Agora, uma informação que é bastante importante é o valor inicial que me foi dado aqui. Esse x de 0 igual a 1. Isso daqui é fundamental. Por quê? Porque eu sei que no tempo 0, o valor da função é 1. Eu pus tracejado aqui a parte do tempo negativo, exatamente porque como a condição inicial é x de 0 igual a 1, eu estou interessado basicamente isso daqui para t positivo. Certo? Podia ser, na verdade, para t negativo também, mas, bom, tanto faz. Tá bom? Não é importante isso. Então, eu tenho essa informação aqui, que a função x no instante t0 é 1. Então, qual que vai ser a jogada aqui? Né? Deixa eu escrever a equação diferencial de novo. Então, você tem x de 0 igual a 1, que é a condição inicial, e x' de t igual a x. O que você pode ver é que essa equação aqui, ela te dá uma informação, ela te dá uma coisa que você pode usar. Ela está dizendo que a derivada da função no instante t é exatamente igual sempre ao valor da função naquele instante t. Né? Agora, olhando para a figura aqui geometricamente, já que nós estamos desenhando um gráfico, qual que é o significado geométrico da derivada de uma função? Do cálculo 1 lá, né? É a tangente à curva, é o coeficiente angular, a declividade da curva. Desculpa, a declividade da reta tangente à curva no ponto t, x de t é x' de t, certo? Então, por exemplo, como que eu represento geometricamente aqui o x' de 0? Sem dúvida será o coeficiente angular, declividade desta reta aqui, mais ou menos, né? Assumindo que a reta está tangenciando exatamente aqui. Não é isso? Portanto, x' de 0 é a declividade dessa reta amarela. Tá certo? Então, o que você vê quando você traça uma tangente é que a tangente ela dá uma tendência local do comportamento
da função nas vizinhanças do ponto que você marcou. Então, essa reta amarela aqui, ela está assinalando uma tendência da função naquele instante, um trend, né? Um comportamento de estar crescendo, decrescendo, qual que é a taxa de variação instantânea, né? Essa que é a palavra que se usa da função naquele instante. Então, essa reta amarela está indicando uma tendência, né? Claro, aquele velho problema da velocidade, né? A velocidade, num determinado instante, ela assinala mais ou menos, né, como que está sendo, na vizinhança daquele instante, a evolução espacial da posição da partícula, né? Então, a velocidade está dizendo na vizinhança daquele instante quão rápido aproximadamente está sendo a partícula. Então, a derivada ela te dá uma estimativa, uma aproximação da variação da função no ponto, né? A derivada por si mesma ela é o limite, né, da taxa de variação. Então, ela é uma coisa abstrata, por assim dizer, né? Não existe, digamos assim, ela é menos real do que a taxa de variação média, né? Porque a taxa de variação média você pega um ponto aqui, um ponto ali e calcula. Agora, a derivada você faz esse intervalo de tempo ficar cada vez mais curto, então você passa ao limite, só que esse limite é uma coisa puramente abstrata, né? Extremamente abstrata. Uma reta se transforma num ponto. Quando que uma reta se transforma num ponto? Nunca. Só por um processo imaginário, por assim dizer. Ok? Então, a derivada assinala como que a função está se comportando mais ou menos na vizinhança daquele ponto. Tá certo? Pois bem, e ela faz isso através dessa reta amarela aí. Agora, você percebe então que se eu seguir essa reta amarela, né? Se eu seguir essa reta amarela da esquerda para a direita, ou seja, se eu fizer isso daqui, nos primeiros instantes próximos do zero, a reta amarela está bem próxima, né, da curva vermelha. Ela vai se afastando conforme o tempo vai aumentando e para um tempo muito grande ela está muito afastada. Mas se esse tempo t ele for próximo do zero, né, então a reta amarela não está assim tão longe da curva vermelha, obviamente. Quanto menor o tempo t, mais próxima será a distância entre a curva vermelha e a reta amarela. Então, quando esse t aí, por exemplo, está muito próximo do zero, os valores que você marcar sobre a reta amarela, eles não vão diferir muito dos valores sobre a reta vermelha. Então, por exemplo, eu vou assumir que esse seja lá o que for isso daqui, esse valor aqui, tá certo? Ele não é assim tão diferente do x de t, não é? Ele não é assim tão diferente do x de t. Por quê? Porque eu estou próximo do zero e a derivada ela assinala uma tendência geral. Então você vai capturar nas vizinhanças do tempo zero ali mais ou menos como seria a variação e você vai ter uma aproximação então, né? Então isso é a ideia, isso é a grande ideia, a ideia central que vai nos mover aqui é essa ideia da aproximação através da derivada. Claro que isso pode ser desdobrado, pode ser aperfeiçoado, mas de qualquer forma a ideia basilar aqui é essa, né? Então, como é que isso é feito então? Então você vê que como é que eu vou chamar esse valor aqui que eu tinha marcado com a estrelinha? Vou chamar, só para esse efeito aqui, eu vou chamar de x tilde de t, tá bom? Então x tilde de t é a aproximação de x de t no instante t, tá certo? E como é que eu calculo o x tilde de t?
eu consigo calcular esse x de t muito fácil. E por quê? Porque eu tenho a condição inicial. A condição inicial me dá exatamente esse ponto aqui, o ponto suporte da reta. E eu tenho, através dessa relação aqui, também o coeficiente angular, né, da reta amarela. Então, esta equação, ela te dá simultaneamente o valor da função no ponto e o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Portanto, para esta reta amarela, eu sei tanto o ponto suporte aqui, no qual ela se apoia, que é o ponto 0,1, e eu sei o seu declive. Portanto, eu consigo calcular a equação da reta. Eu sei a função que descreve essa reta. Tá certo? Então, com facilidade, você vê que o x' de t, o que vai ser ele então? Vai ser 1, não é isso? Mais a derivada no ponto, no ponto 0, vezes t. Não é isso que vai ser o x' no ponto t? Né? Então, por que isso daqui é bom? Porque eu sei o x' de 0. Não é isso? Eu sei o x' de 0. O x' de 0 é igual ao x de 0. Então, novamente, eu chamo a atenção que a equação, essa ligação aqui é extremamente importante, porque eu vou poder usá-la aqui para trocar o valor da função pelo valor do declive pelo valor da função. E o valor da função eu sei nesse ponto. Portanto, eu tenho indiretamente acesso ao declive naquele ponto, através da equação diferencial. Né? E no caso ali, é 1, né? Isso daqui é igual a x de 0, que é igual a 1. Não é isso? Então, a equação da reta fica sendo 1 mais t. Né? Ou seja, 1 mais t é aproximadamente o x de t. Certo? Ou seja, a minha ideia aqui é que o x de t ele é aproximadamente o x' de t. Só que o x' de t é 1 mais t. Não é isso? Então, o x de t ele vai ser aproximadamente 1 mais t. Certo? Então, essa é a ideia central do método de Euler. Então, você tem o instante 0, o instante inicial, em que te é dado o valor da função. E você também tem posse dessa lei aqui. Dessa lei aqui de evolução da função. Então, usando essa aproximação da reta tangente, eu consigo ter uma aproximação do valor da função num certo instante t que você quiser, está certo? Próximo de 0. Claro que se esse t for muito distante de 0, a aproximação vai ser horrível, né? Vai ser um lixo. Então, a condição é que você tem que estar próximo de 0. Aí você pode me perguntar, mas e se não estiver próximo de 0? Então, pensa aí 10 segundos e você vai descobrir como é que você pode estender esse raciocínio aqui para o caso em que o t está distante do 0. Pensa 10 segundos aí, como isso pode ser feito. Bom, então, a ideia que pode ser usada, assim, pode ser uma ideia quase que imediata, né? É que se o tempo t estiver muito distante do 0, você pode subdividir, não é? Esse intervalo 0t aqui em várias partes. Em 10 partes, 20 partes, 1000 partes, tá certo? E então você vai propagando essa aproximação linear. É isso? Então vamos fazer um exemplo aqui em que eu subdivido o intervalo em duas partes. Então aqui, deixa eu desenhar aqui, peraí. Então essa daqui é a situação, né? Então vamos assumir que esse tempo t, ele agora já não está tão próximo assim da origem, né? Então, como eu disse,
A ideia é que você possa subdividir isso em várias partes. Vamos subdividir aqui em duas partes. Então você vai fazer uma aproximação linear na primeira parte. Aí você vai... A reta amarela, ela vai então ser tangente ali ao zero, né? E ela vai chegar até metade do desenho ali, vai parar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que o valor que a reta amarela vai te dar ali na metade do desenho, ele é o valor real da função. E eu vou traçar uma outra tangente, entendeu? Que vai desembocar então no final do desenho. Então haverá um duplo truncamento. É claro que isso vai fazer a aproximação piorar um pouco, mas de qualquer forma é o que dá para fazer por enquanto. É o que é a ideia central, tá certo? Então, como eu disse, vamos subdividir em duas partes isso daqui. Minha caneta apagou aqui, peraí. Pronto. Então, você vai ter algo assim, né? Mais ou menos. Não está muito no meio. Alguma coisa assim. E você vai ter aqui, então, vou chamar de T1. Isso daqui, tá certo? Então, o que eu faço? Vamos escrever aqui a equação diferencial de novo. Deixa eu apagar esse troço aqui. Então, você tem x' de t igual a x de t e x de 0 igual a 1. Né? Então, lembrando que isso daqui é a ideia. Tudo começa disso daqui. Esse aqui é o ponto de partida, aí você vai caminhando a partir desse estado inicial aqui, né? Segundo aproximações desta lei de evolução. Então, qual que é a ideia? Eu sei que é o 1, né, como a gente já viu. Então, a ideia que eu vou fazer, eu vou traçar uma reta tangente. Alguma coisa assim. Que vai me dar um valor aproximado. Não é isso? Vai me dar um valor aproximado. Você vê que é diferente do valor real, não é? É claro que é, né? Então, esse valor aproximado aqui, sei lá, vamos chamar de x1, tá bom? Tá bom, então. Então, o que eu faço agora? Eu não sei qual que é o x. Veja que esse daqui, né? Isso aqui, na verdade, é o x. É o x no instante t1. O que é diferente do x1. Né? O x1 é a aproximação no instante t1 pela reta amarela. Tá bom? Mas então eu não sei qual que é o x de t1. Claro que não, né? Também não sei qual que é o x de t que eu quero saber. Mas eu sei o x1. Seguindo a reta amarela ali, eu consigo descobrir o x1. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que o x de t1 é o x1. Né? Eu vou fingir que o x de t1 é o x1. E daí eu vou conseguir traçar uma outra reta. Mas como? Bom, olha só como é que se fala? A aproximação que eu vou fazer aqui, né? O erro que eu vou cometer. Vamos assumir que o x1 é o x de t1. Então, o que isso daqui vai nos dizer assumindo isso? Né? Supondo que o x1 é igual ao x de t1, o que não é, né? Mas se você supor que o x de t1 é igual ao x de t1, esta lei de evolução aqui vai dizer o quê? Vai te dizer que o x' no instante t1, que é o x de t1, é o x1. Não é? É isso? Então, o que isso está dizendo, o que essa lei aqui vai dizer, é que, bom, supondo que o x de t1 é o x de t1, o que não é, né? Então, seguiria necessariamente que o x' de t1 tem que ser o x1. O que também não é, mas
Assumindo isso daqui, você ganha isso. E isso daqui não é uma coisa tão estranha assim de se assumir, porque de qualquer jeito, essa aqui é uma distância muito, muito pequena, né? Então, nesse jogo de aproximações aqui, eu assumo isso e ganho isso daqui de bandeja, né? De bandeja. Então, e agora? O que faz aí, então? Né? Bom, se a derivada no instante t1 é o x1, então eu posso desenhar, né, a declividade da reta no instante t1. Vou usar uma cor diferente aqui. Tá? Então, vou usar verde. Então, eu não sei, na verdade, eu não sei qual que é esta declividade. Eu não sei esta declividade aqui. Eu não sei, porque essa é o x' no instante t1. Isso eu não sei. Mas eu tenho uma aproximação disso que eu ganhei aqui. Né? Aqui eu ganhei uma aproximação daquela declividade. Então, a declividade real, que é o x' de t1, eu não tenho acesso. Mas assumindo essa aproximação aqui, então você ganha a aproximação de que o x' de t1 é o x1. E o x1 a gente já sabe, porque é só seguir a reta amarela. Então, o x1, que é este valor aqui, este valor, eu tenho acesso a esse valor. E esse valor é exatamente a aproximação da derivada no instante t1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma reta, né, que tem exatamente a declividade x1. Certo? Suponha que é isso aqui. Né? Então, vamos assumir que essa reta possui declividade x1. Tá bom? Não é? E qual que é? Só relembrando, qual que é a declividade da reta amarela? A declividade da reta amarela é x, o quê? É o x de 0, né? Que é o x que pode chamar de x0, sei lá, né? Para ficar uniforme a coisa. Entendeu? Então, esse ponto aqui te dá exatamente a derivada. Aí aqui eu já não tenho mais acesso à derivada real. Eu tenho acesso à derivada, assumindo que este valor aqui é o valor real da função no instante t1, o que não é. Mas assumindo que esse é o valor real, esta lei aqui te dá a derivada nesse instante, assim como deu aqui. Né? E daí você traça essa reta verde, que não é a derivada real. Né? A derivada real seria aqui, né? Seria uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, assim, sei lá. Você vê que não tem o mesmo coeficiente angular, não são paralelas. Né? Então, a reta verde é uma derivada aproximada no instante t1. Mas então, fazendo essa subdivisão, você ganha aparentemente uma aproximação melhor do que se você tivesse seguido somente a reta amarela. Porque se você tivesse seguido somente a reta amarela, você ia parar aqui, ó. Não é? Sei lá, mais ou menos aqui. O que parece uma aproximação muito pior do que a aproximação em relação à reta verde. Então, é vantajoso, sim, você subdividir o intervalo em duas ou mais partes para que você ganhe uma aproximação melhor. Certo? Então, como nós vamos ver, quanto mais subintervalos você inserir no intervalo 0t, melhor será a aproximação. É claro que também vamos ver depois qual é o custo disso, né? Quantos subintervalos você tem que inserir ali para que você ganhe uma aproximação aceitável dentro de um certo intervalo que você prefixou? Qual seria o número de subintervalos que você teria que inserir ali? Só desse jeito aqui, nós vamos ver que em muitos casos vai ser um número muito grande.
e isso pode ser intratável para o computador, né? E isso que vai levar, então, a certas modificações no método de Euler, né? Para que você não tenha que gastar assim tantos passos eventualmente, né? Então, mas de qualquer jeito, como eu disse, esse daqui é a matriz cognitiva central de todos os métodos numéricos. É esse tipo de ideia aqui. É a ideia de usar essa condição inicial para propagar, usando a condição inicial, que é o seu ponto zero de partida, mais essa lei de evolução, você consegue propagar de modo aproximado o que tem que ser o que tem que ser a solução da equação no instante distante, né? Você então começa de uma condição inicial e no primeiro instante a derivada aqui ela é um valor exato, né? Porque você tem a condição inicial e a lei de evolução, então você ganha de graça a declividade naquele instante zero. Mas daí, como você finge que a função vai seguir aquela linha reta, a função vai ter uma evolução uniforme, como você finge isso, você está perdendo, né? Você está se desviando da realidade, realidade entre aspas, nada aqui é real, né? Assim, você está se desviando do problema, da solução verdadeira do problema, né? Então, daí quando você para, você já está no erro, né? Você anda um pouco, você já está no erro porque você seguiu a reta, você não seguiu o comportamento real da função. Então, quando você para ali, você fala, tá, agora vamos supor novamente que isso daqui é o valor real e aplicar a lei de evolução aqui. Daí você traça uma nova reta, né, que você finge também que vai ser o comportamento da função na segunda parte do caminho, o que não é. Então, é claro que tem um erro aqui que vai sendo propagado e vai sendo somado a mais erros. Então, você vai criando uma bola de neve de erros, por assim dizer. Então, se for um instante muito distante, você espera que você ganhe um erro grande no final das contas. Claro que você pode remediar isso parcialmente. Você pode remediar isso completamente subdividindo quanto você quiser o intervalo. O problema é que isso vai ter um custo computacional eventualmente altíssimo, né? E inatingível, né? Certo? Então, esta aqui é a ideia inicial, né, do método de Euler. Então, vamos... não sei se... Acho que já dá para escrever a expressão. Acho que já dá para escrever... A gente ter ideia do que está acontecendo aqui. Então, no instante inicial, o x de zero, vamos chamar de x0, tá? Só para efeito de padronização aqui. Então, o x0 é isso aqui, né? Que é dado para nós. Daí, qual que é a primeira aproximação? A primeira aproximação é que o x1, que é esse cara aqui, né? Como que eu ganho o x1? Seguindo a reta amarela. Então, o x1, ele é o quê? Ele vai ser o x0, que é o ponto suporte da reta, né? Mais x' no instante 0 vezes t. Vezes t 1, no caso, né? Que é essa distância aqui, certo? Só que, pela lei de evolução da equação, o que é o x' no instante t0? É o x de zero, não é isso? É o x de zero, né? Daí, o que seria o x2, então? Que é a segunda aproximação. O x2 é o quê? É esse cara aqui, né? Vou fazer desse lado aqui, assim. Esse aqui seria o x2. Não. Esse aqui seria o x2, né? E esse aqui seria o x de t. É isso que é o x de t. O t é um t2, né? T é um t2. Tá certo?
Então, o x2 é a aproximação do x de t. Então, o x2 seria, o ponto suporte agora é o x1, né? Eu começo daqui, mais a derivada no instante t1 vezes o que aconteceu agora é t. Qual que foi a distância que foi andada? t2 menos t1. Não é isso? Tá certo? Então, aí se eu fizesse mais um, como é que seria? Seria x3 igual a x2 mais x linha em t2 vezes t3 menos t2. E se fosse mais um, seria x4 igual a x3 mais x' em t3, t4 menos t3. Só que todos esses caras aqui eu sei, porque eles são dados através da lei da equação, né? Esse daqui vai ser o x de t1, esse aqui vai ser o x de t2, esse daqui vai ser o x de t3. Tá certo? Então, se eu vou seguindo esses passos aqui, eu vou podendo computar as aproximações de modo sucessivo, de modo iterativo, né? E esse daqui que consiste no método de Euler, essa sequência de iterações, tá certo? Então, eu vou parar aqui esse vídeo. Então, esse daqui foi um vídeo introdutório da ideia central, que é essa daqui. No vídeo seguinte, a gente já pode enunciar o método de Euler, então, num caráter mais geral, né? E aplicá-lo em um exemplinho ou dois, só para ver como é que funciona a coisa. Tá bom? Eu vou parar aqui, então. Tchau, tchau.